Que a paz seja com todos. Agora foi. A adaptação técnica à parte, eu preciso, antes de começar o meu colóquio, uma vez mais pedir ao Pai que nos abençoe a todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. E agradecer sua aceitação também, né? Pela Sinoe ter conversado com o senhor, né? Foi bem interessante, porque quando eu falei para todo mundo, ninguém acreditou, né? Que a gente faria uma live, né? E a Sinoe comentou que primeiro o senhor consultaria o Altíssimo para ver se seria da vontade dele isso acontecer, né? E comentei com algumas pessoas para fazerem perguntas mesmo. Ainda mais que a gente sabe que está vivendo um momento bem complicado, né, Henrique? Complicadíssimo. Então, só quero salientar uma coisa que é importante, já que tu me fizesse essa introdução, que eu me adapto, na medida do possível, à tecnologia moderna, mas consciente que há 2000 anos, não és obrigado a crer, eu disse que todo olho me veria quando eu viesse aqui na Terra. Não tem um outro meio de todo olho me ver, senão através da web, através das máquinas fantásticas que Deus inspirou os cientistas a projetar, porque através, nesse instante, eu estou sendo visto por alguns olhos, se são ao vivo. Mas chegará o dia, disse o Senhor, que todo olho simultaneamente vai poder me ver pela web. Fique à vontade com as perguntas. Perfeito. E agradecer também a participação de todo mundo que está entrando aqui, né, na live com a gente. Muitos faz um tempo que não vê o senhor na TV, né, nos rádios, nos meios de comunicação normais. Posso só explicar uma coisa sobre isso, para você entender? Claro. E que faz tempo que eu não vou na televisão, porque a partir do momento que eu estou, já faz tempo, falando todo sábado aqui em Brasília, na TV, no canal da web, às 11 horas da manhã, então daí não é tão assim, como é que se diz, tão relevante eu sair daqui para ir lá no canal de televisão, onde nem sempre eles me fazem perguntas a contento, nem sempre eles são compreensivos, têm capacidade de compreender o que eu falo, a minha condição. Você sabe que fazem mais de 40 anos que eu digo ao mundo que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então eu estou sempre preparado. Você pode fazer a pergunta que quiser, eu respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofisma, sem subterfúgio. Só que é óbvio que eu gosto que quando me fazer a pergunta eu possa responder. E nem sempre isso acontecia na televisão. Por isso que eu prefiro falar aqui na casa do meu pai, em Brasília. Fiquem à vontade. E agora sem nada, né, Henrique? Agora eu posso... Agora ao vivo para todo mundo mesmo, para todo mundo que segue o senhor, que segue a mim. A gente vai, né, fazer algumas perguntas. Queria falar primeiro a respeito de um ponto, né, Henrique? Eu acompanhando a sua história, né, sou muito mais novo, mas vi que você foi muito julgado. Estamos vivendo um momento complicado no nosso Brasil e, né, muitos são tidos como loucos, né? Inclusive, eu falando, nossa, você é louco, né? O que você vai fazer numa live e tal? E acredito que o senhor tenha sido uma pessoa que foi muito julgado ao longo da sua trajetória. Sim, sem dúvida. Né? Aqui no Brasil e não... Que você começasse no Brasil e no mundo inteiro, né? Foi capa de jornais e tudo mais. Queria que você falasse a respeito desse momento que a gente está vivendo e a respeito desse julgamento excessivo das pessoas, porque a gente vive num mundo em que todo mundo virou juiz. Exato. Não é mesmo? Exatamente. O problema todo dos que viraram juízes é que eles não param para raciocinar. O maior problema que existe no ser humano, na humanidade contemporânea, e aliás sempre existiu, mas agora mais do que nunca, é que como tu acabaste de dizer, todos se tornaram juízes, que as pessoas não param para raciocinar. Quando eu falo mais de 40 anos que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre, eu percorri toda a América Latina, falei ao povo nas praças públicas e nas televisões, nas universidades, nas rádios, e depois na Europa. Quando fui expulso da Inglaterra, fiquei 7 meses na França, onde eu falei na Grande École Polytechnique de Paris como convidado. Enfim, eu falei para todo mundo, só que quem deixou-se programar a cabeça
Então, me julga. Eu vou falar uma coisa assim tão singela aqui, para tu entender, já que tu estás me entrevistando, né? Existem muitas pessoas que estudaram em academia, fizeram cursos científicos, e mesmo doutores, sejam eles médicos, advogados, engenheiros, seja o que for, fizeram doutorados, e continuam acreditando que eu fui de carne e osso para o céu. Então, quando se estuda ciência, eu não sou acadêmico, eu sou instruído pelo meu Pai, Senhor e Deus, mas eu fui em muitas universidades como convidado, e sei que quando se estuda, também está no cabedal dos conhecimentos, que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, ou seja, zero absoluto, não tem ar para respirar. Como é que continuam acreditando que Cristo foi de carne e osso para o céu? Esse é o ponto, a pedra de tropeço da humanidade. Por que acreditam? Porque desde criança, eu quero falar livremente, né? Desde criança, fica à vontade, viu? Desde criança na catequese do embuste, eles inculcaram na cabeça que Cristo foi de carne e osso para o céu. Agora, para desestabilizar, para desmontar este equívoco, é que é o problema. E outra coisa também, já depois, pode fazer, eu só quero concluir isso aqui, preste atenção, para quem estuda, para quem tem cabeça, quem raciocina ereto, se Deus, primeiro para aqueles que creem que Deus existe, porque muitas vezes os ateus têm mais chance de descobrir Deus do que os que creem nesse Deus inventado pelos homens. Mas vamos lá, se crês que Deus existe, então Ele é o único ser incriado quer dizer, não tem mãe. Segundo, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, se Ele é onipotente e onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo, porque Ele é onipresente, e cada partícula do teu sangue. Então, tu não podes fugir dele, nem na hora de cometer um pecado, um delito. Não podendo fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito, porque precisas de alguém para te religar com ele. Você não pode fugir dele, não precisa que ninguém te religue com ele. Religar, religião quer dizer religare, do latim. Então essas são as bases dos equívocos que foi implantado na cabeça das pessoas. Outra coisa, Deus não castiga. Deus não castiga ninguém, Ele criou leis tão perfeitas que se Ele tivesse que castigar, Ele era limítrofe. Mas Ele criou leis tão perfeitas que é quando o ser humano viola as leis dele, teste o látego com o qual vai ser açoitado. Mas não é que Deus castiga. Ele é perfeito. E o que é pecado? Sintetizando, só para finalizar esse colóquio, essa parte. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou a outrem. Tudo que tu fizer que não faz mal para ti, nem aos outros, não é pecado. Essa é a síntese da lei. Agora, tudo que vem, os que se dizem religiosos criaram aqui na terra, isso é pecado, aquilo é pecado, não é pecado, é pecado. Então, mas que Deus castiga, porque por força, nota bem, força metafórica, que na Bíblia está escrito que Deus castiga. É que ele não explicou na Bíblia que ele criou leis tão perfeitas, que se alguém, porque ele é perfeito, violar essas leis, estará tecendo um látigo para se autoflagelar. É isso. Mas fica à vontade, porque se depender, eu vou falando, é a minha condição de orador, né? Então, no contexto da pandemia, você vendo assim que hoje várias pessoas tendo que ficar em casa, né, sendo obrigadas a ficar em casa, o que você acha sobre isso? Se eu puder falar se eu puder falar bem nitidamente, sabendo que sempre acaba ofendendo alguém, mas quero dizer assim, ó, prestai bem atenção. Essa pandemia, primeiro, se as pessoas que têm o poder, digamos, decisório na mão, tanto aqui no Brasil como em outros países, não estivessem dormindo, teriam percebido quando ela começou e aonde começou. Mas estão todos dormindo na sua zona de conforto, achando que tudo era possível, que está tudo muito bem, etc. E estavam gostando de todas as coisas que vinham da China, nada contra.
Esse aparelho que eu estou usando, provavelmente, que eu estou falando, talvez veio da China. Mas só que deviam manter o equilíbrio. É que o Ocidente, eu conheço o povo do Oriente e do Ocidente. Eu conheço de todos os países do mundo, tive contato com pessoas. Então o que acontece é que no Ocidente se convencionou a acreditar que o restante dos outros povos praticamente não raciocinava. E agora deixa e traduzindo nos tempos modernos, a pólvora nos tempos modernos ela é invisível. Criaram uma pólvora invisível. Entendeste? Pólvora letal, invisível. E daí agora, todo mundo que está banqueteando, aqui no Brasil mesmo, é uma vergonha. Quando a coisa já estava fervendo, no sangue, e nas veias, e nas células de algum cidadão do mundo, aqui no Brasil fizeram um grande encontro, uma festa da carne, né? Eu não posso falar nada. Eu só posso falar se me ouvem, entende? Então, mas eu vi, eu acompanhei tudo, eu digo, olha só, essa festa da carne vai misturar tudo, entende? Então, agora, sejamos racionais. Eu tenho consciência universal, eu não raciocino em nível de Brasil, eu não raciocino em nível de América Latina, eu raciocino universalmente. Então, analisamos bem agora. Cada país é diferente. Eu não gosto de falar disso, mas já que me fizesse a pergunta, cada país tem... trazer para a realidade de quem está acompanhando a gente, né? Então, a maioria do pessoal é do Brasil. Cada país tem sua cultura. O Brasil não pode ser comparado culturalmente praticamente com nenhum país. Na Europa, eu vivi na Europa, né? Só na França 7 meses quando expus da Inglaterra, mas eu vivi no Portugal, na Espanha, na Bélgica, em Mônaco, em Luxemburgo. Então eu vivi de tudo um pouco e vi como é que são os povos. Meu pai me disse que eu tinha que conhecer. Muito bem. Então esses países são completamente diferentes. A cultura, não só a cultura. Aqui no Brasil, a maioria do povo, quem quiser ser hipócrita seja, quem quiser mentir, minta. Quem quiser se enganar, se engane. A maioria do povo brasileiro, a maioria, trabalha agora para pagar o que comeu mês passado. E agora, se ela não trabalhar, como vai comer? É uma realidade. Olha aqui, já que tu me fizeste pergunta sobre esse assunto tão abrangente, eu conheço o Brasil em todas as classes sociais, eu conheço. Eu dormi na favela da Bahia, dormi na favela do Rio de Janeiro e também dormi no Hotel Copacabana Palace, onde eu morei um tempo, no Hotel Nacional do Rio. Eu conheço todo tipo de ambiente social. E eu sei, e venho de uma origem, vivi na minha infância, na periferia, lá em Santa Catarina, em Blumenau. Então eu conheço todo tipo de ângulo social. E sei que no Brasil, faço isso com segurança, que a maioria do povo brasileiro trabalha hoje para pagar o que comeu mês passado. No tempo da minha infância, já que tu me fizesse uma pergunta tão contundente, que requer uma resposta tão completa, na minha infância, no ambiente social que eu vivi, graças a Deus, na minha infância, então eu fui criado por uma lavadeira. Então ela lavava roupa para pagar o aluguel este mês. No mês que vem ela não podia pagar o aluguel, pagava o armazém do Alvin Mantel, que era um comerciante. No outro mês, tudo no caderno anotado. No outro mês o Alvin Mantel não dava mais crédito para ela. Daí ela tinha que comer. Então ela pulava para o outro armazém do José de Souza e no outro mês já tinha que pagar o aluguel de novo. E assim dançava, assim, e eu carregava água para lavar roupa, porque lá onde eu vivia, naquele tempo da minha infância, não tinha suficiente água no poço, entende? Eu estou agradecendo ao Pai por toda essa oportunidade que Ele me deu, porque assim eu posso compreender todas as classes sociais. E Ele foi me mudando de ambiente, eu fui verdureiro, mascate, padeiro, tudo na minha adolescência. Então tem coisas que é difícil explicar. A verdadeira vida brasileira, né? Eu fui estudar sem saber porquê, sociologia com cobaias vivas, tá?
Tá? Então eu tive ocasião e fui mudando de profissão sem querer, mudava. E daí só depois de 1979 que eu compreendi tudo, quando eu jejuei em Santiago do Chile. Até então eu não sabia porquê das coisas. Então eu fui conselheiro político lá no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, recebia pessoas de outras classes sociais e eu tenho escola somente 3 anos na escola pública. Daí quando eu fui interrogado pelo Dr. Reginaldo Silva Araújo, lá em Curitiba, delegado da Polícia Federal, longamente, ele dizia, não, você estudou no estrangeiro. Não estudei, até que fez um exame grafotécnico comigo, e daí viu pela minha grafia que eu estava falando a verdade. Então só estou te dando um exemplo, por que eu falo que eu sei, já que tu me perguntaste essa coisa tão delicada, eu vejo. Eu não estou meramente numa zona de conforto. Primeiro que eu não possuo bens materiais e nunca vou possuir. Eu estou aqui na casa do meu pai, de onde estou falando. Tudo aqui legalizado em nome dele. Aqui é SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que é, nos estatutos, o reino de Deus estabelecido na terra, cumprindo a promessa milenar. Bom, então eu estou aqui, eu posso ver as coisas como elas são. Eu tenho muita pena. Eu vejo pela mídia, eu assisto todas as mídias, e eu vejo pela mídia o sofrimento. Ontem, essa madrugada, eu escutei numa rádio de uma mulher que estava lá em Belo Horizonte. Ela fugiu do hospital, tá? E depois, quando pegaram ela, estava querendo atear fogo no corpo dela, que ela ficou apavorada quando ficou sabendo que estava com essa doença, com essa pestilância. Então é uma coisa que não dá. Agora, eu acompanho tudo, peço ao Pai que abrevie o sofrimento, não só do povo brasileiro, mas dos outros povos. Agora, a pergunta fica no ar. Eu tenho certeza que foi no último trimestre do ano passado que a coisa aconteceu. Então a pergunta fica no ar, por que teve carnaval no Brasil? Por que agora, depois do carnaval, então tem tudo isso? Vejam uns governadorzinhos aí, uns janotinhas resmungando, querendo subir politicamente às custas da desgraça do povo. Vejo tudo isso. Mas o que posso fazer? Eu não posso fazer nada, porque por enquanto, eu estou falando aqui para ti, no teu canal, mas por enquanto, se eu fosse falar em público, sempre seria o rigoroso boicote imposto pela internacional desinformação organizada contra mim. Agora, não reclamo disto, só estou explicando que está, inclusive, isso previsto sobre mim, que eu ia ser a priori rejeitado por minha geração. Está em Lucas 17, versículo 25 a 35, que antes do dia do Senhor, antes ao mandar me reconhecer, eu seria rejeitado. E até posso explicar por que sou e seria rejeitado. Se eu fosse, logo que chegasse aqui na Terra, todo mundo visse quem eu sou, como eu ia distinguir quem é das trevas e quem é da luz? Pronto. Agora tu fala, senão acabou falando mais do que tu, e tu és o entrevistador. Eu vi várias pessoas aí brincando, né, com a gente, dando risada, perguntando o que a gente bebeu, o que a gente deixou de fazer. Né? Mas é isso é um exemplo, né? Nossa realidade. Como são as pessoas. Nossa realidade. Fica à vontade. De qualquer maneira, e a gente está passando por um momento bem difícil, né? Como, não sei se não conversou com o senhor, eu sou profissional da saúde, né? Tenho enfrentado... Sim, eu sei com quem estou falando. Né? Eu tenho enfrentado de frente, visto muitas coisas bastante sérias. Né? Essa briga política está deixando todo mundo... Uma loucura. Em vez de se preocuparem com... Em vez de se preocuparem com... Nunca viveram cárcere, né? Estão pagando os pecados da escravidão, né? Sem ter que apanhar muitas vezes, né? Pelo simples fato de ficar trancado em casa. É um momento bem difícil. Agora é muito fácil. Meu filho, é muito fácil alguém dizer que tem que ficar todo mundo trancado em casa. Se tu tens uma casa com um jardim bonito, tens uma área de lazer, sinuca, tens um lago para pescar, aí é fácil dizer, aí é um salário gordo para te garantir todo, né, no final do mês, ainda que alguém me trazer comida para ti na porta. Como é que é? Aquele que vem te trazer comida na porta, por acaso ele não é um ser humano? Por que ele não está proibido de trabalhar também? Outra coisa, para quem quer, para quem respeita, quem quiser fazer valer a Constituição da República Federativa do Brasil, lá está escrito o direito de ir e vir.
Então quer dizer que uns podem ir e vir e outros não. Tem uma coisa esquisita aí. Então, na minha visão, tinha que ser feita uma boa... Sim, na minha visão, deveria se fazer uma boa campanha publicitária séria, explicando a realidade como ela é antes do carnaval ainda. Aí depois, explicando o que estava acontecendo, porque os da ciência sabiam o que ia acontecer. Então, daí depois de uma campanha bem feita, então, ainda instruir para andar... Eu vou falar uma coisinha só interessante para ti sobre isso agora. Já que abordamos esse assunto tão desagradável, eu vi na televisão, eu fiquei abismado, eu vi na televisão, assim que começou a acontecer as coisas aqui, eu vi, se quem quiser pode pesquisar lá e achar nas gravações, os jornalistas dizerem oficialmente que só os médicos, os profissionais da saúde não têm que usar máscara. Eu vi na televisão, fiquei abismado quando vi isso. Digo, olha só, quer dizer que o restante pode morrer, o restante pode ficar doente, o restante pode adoecer os outros. Eu vi. Se preciso for, eu mando fazer uma pesquisa e mostro onde estavam os jornalistas das principais televisões dizendo que só os profissionais. Na mesma ocasião eu vi que eles disseram isto porque eles sabiam que não podiam ainda abrir o jogo. Que tu pensas que um pobre operário que trabalha hoje para pagar o que comeu ontem, ele tem dinheiro para fazer, tem quem faça a máscara para ele, ele tem dinheiro para comprar. Então por isso que eles falaram aquilo. Mas depois as circunstâncias foram se acelerando e chegaram à conclusão que tinha que atingir esse sistema de controle para todos. Mas eu vi e se preciso for, mando fazer uma pesquisa e provo documentalmente, tratar de vídeo das televisões, das grandes redes, que eu fiquei abismado, eu fiquei pensando, olha só, quer dizer que são os profissionais da medicina que vão ter que usar máscara? E eu sempre digo para minhas discípulas aqui, há muitos anos atrás, quando elas vão para fazer compra, eu digo para vocês, tinham que levar uma máscara junto, porque vinham às vezes gripadas. Então vocês colocam a máscara, se não quiser levar aqui, bota aqui no queixo, mas na hora que entrar no elevador, coloca ela, eu dizia, tá? E depois pode tirar, porque senão quando vê já é tarde, não dá tempo para procurar na bolsa, eu dizia. Porque aqui em Brasília não dá tempo, tem que estar logo aqui, pluf, pluf. Então daí agora eles disseram que compreenderam que vão sempre usar a máscara, mesmo contendo nessa pandemia, porque a gripe sempre está por aí. Bom, não vou mais continuar falando sobre esse assunto, não, aliás, mas qualquer coisa fica à vontade. Esse tipo de aglomeração, e me fala como tem sido as manifestações aí em Brasília, as aglomerações de pessoas também. Pois é. Porque a gente está vivendo essa mesma cultura, né? É o que eu quero saber. Pode ter 2 pesos e 2 medidas, né? É que eu quero saber, que eu vejo, né, com toda a minha pureza de coração, eu vejo as campanhas de mídia, que não se pode fazer isso, que não se pode fazer aquilo. E quando teve um ministro que saiu, que foi exonerado, eu vi pela televisão uma festa, ele abraçando as pessoas, sem máscara, abraçando. Digo, olha só, que coisa estranha. Ele fala... Eu vi com os meus olhos, ó. Eu vi, se não vê, se eu não acreditava, porque ele falava tão ferrenhamente. E depois eu vi ele ali abraçando a pessoa, talvez escrevia café, sei lá o quê, demagogicamente. Digo, mas olha só, quem não viu? Vocês não viram? Vimos. Então, todo mundo viu. Então, quer dizer, uma coisa muito esquisita, muito estranha. Sabe, o preço da demagogia pelo poder, e agora que está fora da mídia, às vezes fica desesperado, tem que inventar alguma coisinha para voltar para a mídia. Se alguém... Toda semana é um inimigo, hein? Imagina. Se alguém... Ainda bem que ele não colocou o senhor como inimigo. Não, mas eu, da minha parte, eu já tenho tantos, tá? Tantos adversários, tá? Que eu fico surpreendido quando eu apareço em alguma mídia e não me insultam. Então, eu já estou acostumado. Então, tenho tantos adversários que eu olho assim que as pessoas simplesmente não. Tem uns que dizem para mim, sabe o quê? Dizem nas redes sociais, enfim, não, o Henry é isso, o Henry é aquilo, o Henry fala, o Henry ensina, o Henry... eu gosto de escutar o Henry. Pena que ele diz que é Cristo. Então eles queriam que eu mentisse.
Eles queriam que eu mentisse. Eles queriam que eu mentisse, que eu dissesse que eu sou, sei lá, Professor, filósofo, o Rasputin, ou sei lá o quê, né? Eu digo quem eu sou, porque eu, para dizer quem sou, só depois de Santiago do Chile, em 79, tem toda uma história. As pessoas que vão ver minha história vão dizer, mas espera aí, e não quero que creiam que sou Cristo, inclusive, eu sempre faço questão de dizer que eu só considero alguém depois que eu venho na minha presença, que eu vi que ela viu quem eu sou. Porque crer é uma coisa e saber é outra. O crente, ele crê de manhã e de tarde ele pode mudar de ideia. E com razão. Agora, se ele sabe quem sou, daí ele tem por que mudar de ideia. Eu vou te citar um exemplo. Tem um filósofo chinês que ele falou assim, Confúcio, que só os sábios e os idiotas não mudam de ideia. Eu concordo plenamente com ele. Só não concordo que ele não explicou por quê. Agora, eu explico por quê. Eu explico por que só os sábios e os idiotas não mudam de ideia. O idiota não muda de ideia porque ele pensa que é sábio. Então eu já sou sábio, não vou mudar de ideia. Agora o sábio não muda de ideia, sabe por quê? Porque ele sabe que nada sabe. Que tudo que ele recebeu veio lá de cima. Então ele sabe que nada sabe. Ele vai ter um Alzheimer e acabou tudo. Entende? Essa foi uma reflexão muito boa. Então daí, eles ficam aí achando, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tive minha relação nesses 50 anos de vida pública, e nem 40 que eu digo quem sou, eu tive uma relação com todo tipo, de todas as classes sociais. Encontrei pessoas sapientíssimas, acadêmicas, fui em muitas universidades, em Curitiba fui em todas, né? Convidado. Eu vi, o senhor foi na USP um tempo atrás? Eu fui convidado lá. Em São Paulo tive na USP e tive na FAP também. Convidado. Então eu pude perceber. Uma vez eu interroguei uma professora. Fique à vontade, fique à vontade. Usar aqui, um amigo nosso, Rafael Garel, pediu para o senhor mandar uma oração para Ana Ambrosin, que hoje é aniversário dela. Vamos aproveitar que está no final do nosso. No final do nosso colóquio, eu vou pedir uma bênção para todos que estão aí, incluindo a Ana que ele falou, tá? Tá ok? Perfeito. A Ana Bronzinho. Que lá do Japão tem um pessoal bem legal entrando aí. Então, daí eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos que estão me ouvindo e ela participa também, tá? Mas vamos lá, mais alguma pergunta? Ana Ambrosin. Ana Ambrosin. Ambrosin. Conhece algum Ambrosin? Não, de origem italiana, se não me engano, né? Sim. Eu acho que é. Mas fique à vontade. Pode perguntar que eu estou disposto a responder. Já vi que tu és um ser pensante, uma cabeça que raciocina. Porque aí é que está. Tem muitos seres humanos que aparecem assim, mas já estão com a cabeça programada, feita, não raciocinam. Aí não dá, você raciocina. Pensar, né? A gente tem que colocar a mente para pensar, né? Exatamente. Trabalhar esse raciocínio. Entre o sim ou não. Sabe de todas as verdades, né? Quem acha que sabe de tudo, na verdade. É aquele que está idiotizado. Aquele que acha que sabe de tudo, ele está tendo um surto de idiotização. Tanto que a ciência, a todo momento, né? Porque a gente trabalha bastante com ciência, né? É isso que eu acho interessante. Isso que eu acho. Ciência, e a gente constantemente vai estudando, e é justamente isso que o senhor falou. Quanto mais a gente estuda, a gente sabe, né? Como diz então, é isso da ciência que eu acho interessante. Que eu digo sempre que a ciência, quando ela for completa, a ciência é uma eterna pesquisa. Um cientista pode sempre contradizer o outro, e aí vai. Agora, o dia que ninguém consegue contradizer uma chamada teoria, ela não é mais teoria. Ela vira sabedoria divina. Enquanto que é possível que alguém prove o contrário, né? Como nos tempos de Galileu, né? Queria que você explicasse para o povo nesse tema. Recentemente, muitas pessoas estão falando de hidroxicloroquina. As pesquisas estão sendo feitas a todo vapor, em todo lugar do mundo, né? E resultados aparentemente favoráveis em um dado momento. Daqui uma semana os dados parecem não ser favoráveis, e as pessoas no meio disso tudo e sem entender ciência
costumam ficar brigando, né, se digladiando por conta de opinião, por conta de paixão, você entendeu? Perfeitamente. Às vezes é necessário esse conhecimento a respeito do que é ciência, do método científico, então, de que nem todas as verdades estão absolutas e a todo momento elas estão mudando, né? Então, vou explicar-te no âmbito da neurometafísica, é isso que tu acabas de falar. Então, tu me perguntaste assim, por que essa química, como é o mesmo nome? Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Eu tenho dificuldade para falar esse nome. Eu vejo na televisão isso aí há tempo já. Então, o problema é todo o seguinte. Então, por isso eu achei sábia, a princípio sábia, a decisão de dizer que o médico tem que decidir se a pessoa pode ou não tomar aquilo, tá? Porque às vezes o médico tem um histórico do paciente. Ele pode... Então, eu vou te explicar o seguinte, tu pode dar um remédio que faz bem para todo mundo. Para qualquer patologia, mas tu vai dar para uma pessoa que ela é alérgica àquele remédio, tu pode matar ela. Então, por isso que esta tal de clorofina, né? Cloroquina, tá. Essa tal de cloroquina, que ultimamente está com um cacife muito alto na discussão, nos debates, ela deve sim, eu tenho certeza que ela é útil sim para muitas pessoas. Mas o corpo humano, e também sei que ela pode matar outras. O corpo humano, ele tem os mistérios que nem a ciência vai conseguir decifrar. Por que uma pessoa tem alergia por um determinado medicamento e outro não tem? Entende? Não tem, até agora não vi nenhuma explicação. Então, às vezes, tu pode dar um remédio perfeito para uma pessoa e pronto, acabou. E pode dar para uma outra pessoa o mesmo remédio e nem a ciência vai poder explicar por que a pessoa morreu. Entende? Então, quer dizer que essa tal de cloroquina, que eu tenho visto, por enquanto, é a único raiozinho de luz que estão tentando achar no final do túnel. Agora, tentando achar, né? Estão tentando achar. Porque, na verdade, a hora que quem inventou esse vírus aí estiver satisfeito, então ele vai dizer qual é o antídoto, vai faturar muito dinheiro em cima disso. Entende? Olha, isso, o senhor está fazendo uma revelação aqui para todo mundo. Mas é sério, quando ele decidir que já fez, que já conseguiu o que queria, eu não estou dando o nome das boas, estou dizendo quem inventou, que eu sei, eu sei que foi inventado. Olha. Isso eu sei. Agora, daí quando ele vê que já conseguiu o que queria, entende? Porque não penses tu que todo mundo está preocupado com o bem-estar das pessoas, com a saúde, com o bem-estar. Não! Aqui no Brasil mesmo, eu vi ontem ainda acusar um secretário de governo que foi comprar, superfaturar esses aparelhos, etc, etc. E eu posso lhe garantir que uma pessoa que estiver naquelas condições, o que mais mata nessa doença, essa pestilência, é o medo de morrer. O que mais mata, primeiro. Sim, é uma loucura. O medo de morrer mata. Tanto é que aquela mulher ia se botando fogo no corpo para não morrer tão devagar. Então, agora... Muitas pessoas, hein? Pouco tem se falado a respeito dessas propagandas que o senhor comentou. Pouco tem se falado a respeito de medidas, instruído de verdade o povo. Eu tenho... E outra, mostrando os impactos, inclusive, de saúde mental. É isso que eu estou falando. Muito importante. É isso que eu queria falar, que eu queria dizer, que eu estou vendo que muita gente vai morrer. Infelizmente. Depressão. Isso aí, porque eu tenho contato com as pessoas e eu sei muito bem que o que mata, eu não vou poder explicar aqui agora por quê, mas eu sei muito bem que o que mata muito mais é o medo. Por exemplo, se tu tens qualquer situação, eu escutei na rádio um cônsul estrangeiro. Sim. Que ele foi para o hospital em Rio de Janeiro com essa pestilência. Ele morreu gritando, gemendo, e gravou toda a morte dele gritando, gemendo, dizendo que estava defecando, porque os médicos lá não queriam nem entrar, os profissionais não queriam entrar onde ele estava. Então ele morreu com medo e gerou medo no ambiente, entendeu isso? Então é uma coisa muito louca que as pessoas, as mídias,
as Os mídias... profissionais da saúde estão trabalhando com medo. Mas é óbvio, porque são humanos. As pessoas, as mídias, né, deveriam dar um apoio, deixar uma chance para as pessoas falar. Vi uma outra pessoa que disse lá no norte do país, não lembro agora qual é o estado, que o enfermeiro, eu vi também na mídia hoje, que o enfermeiro que ele disse, vou aqui morrer sentado, ele disse. Porque não tem vaga para mim, etc, etc. E morreu depois sentado. Eu vi na mídia hoje. É que eu detesto ver isso, mas eu não posso ficar alienado, alheio. Eu não posso tampar o sol com a peneira. Eu tenho que ver até para poder falar isso que eu estou... Então, se, em vez de só pensarem, esses que estão com o poder da comunicação na mão, em grandes escândalos, em faturar em cima da desgraça dos outros, se eles parassem um pouquinho para pensar, tivessem um pouquinho, o coração às vezes deixou de funcionar, como carne virou aço, coração de aço. Então só pensa... Falando nisso, e agora é um momento pertinente para você falar a respeito de união, né? Sim, mas eu falar para... É tão difícil, em contramão com todos os países do mundo, exatamente, a gente consegue enxergar as pessoas não se unindo, mas não... por política é no Brasil. Não quererão me ouvir. Porque cada um deles tem um umbigo. Cada ser humano tem um umbigo. E cada um gira em torno do próprio umbigo, entende? Cada um pensa na sua zona de conforto. Hoje mesmo eu escutei uma pessoa falar muito sapientemente que todas aquelas pessoas, eu escutei hoje, não lembro agora em que mídia, que todas as pessoas que estão confortavelmente em suas casas, com jardim, com piscina, com lazer, até quadra de tênis, salário gordo, esses podem dizer que tem que confinar o restante. Agora eu quero saber como é que fica uma pessoa que mora num AP, ou num pequeno casebre. Sim. Então daí como é que fica? 5, 6, 7, 10 pessoas. E sem comida, e tem que ficar ali preso. Não, e o vizinho, na favela, o vizinho, 2 metros depois, já tem outro vizinho com mais 10 pessoas. Por acaso ele vai sair da janela, pelo menos para respirar, e o vizinho não vai ver, compadre, vizinho, como é que tá? E não vão começar a conversar. Isso é uma hipocrisia dizer que dá para... Hipocrisia. Outra coisa, e é engraçado também, né, que quem movimentou tudo, quem trouxe esse vírus, feliz ou infelizmente, foram pessoas mais abastadas, não? Claro! Que tinham condições de viajar de avião. Claro, que vieram de fora. No Brasil nós temos 100 milhões de habitantes que ganham um pouco mais de R$400. Entendeu? E esse povo tem que pagar tudo isso. Eu escutei... Tem que pagar a conta, tem que trabalhar. Eu vi hoje mesmo eu vi, ontem, eu vi um microempresário chorando, que ele disse, olha, eu já tive que fechar minha empresa, só eu não sei como é que vou fazer com meus auxiliares. E assim, esse é o último que eu vi, entende? Agora, quem está lá, inclusive sem receio nenhum de ofender, mas já ofendendo bastante, os nababos que vivem nas mansões com piscina e se achando que podem, e que ganham salário gordo do erário, que ficam decidindo essas coisas, eu queria que eles fossem entrar no ônibus público, né? Fazer um trajeto desse, olhar com os olhos humanos para esses coitados que estão aí. Humanos, né? Olhar... Num momento como esse, o que mais as pessoas precisam é ser humanas. Mas eles têm olhar cifrônico só olhar cifrônico. Tudo que base de dinheiro. Ninguém quer saber, se tu vê pela mídia, eu não gosto de falar isso, mas já que tu está falando comigo sobre isso. Não, pode falar, fica à vontade. Tu olha aí, tu vê pela mídia, tu pense bem quando é que um governante tem coração para aproveitar esse momento, para fazer uma falcatrua, um jogo, e comprar grande quantidade de aparelhos, de ventilador, sei lá o quê, superfaturado para mandar a parte do... Então não tem espírito, não tem coração as pessoas, entende? Eu sei que isso é assim, eu não vou dizer quem, mas aqui no mundo existem alguns líderes mundiais que eu já vi, e Deus permite que eles existem, mas que eles têm uma máquina de aço aqui no lugar do coração. Essa máquina funciona muito bem, e ela pretende gerar mais... Essa conta chega, viu, Hein?
mas uma hora essa É isso que eu estou falando. Nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. né? Então pronto. É a lei do karma, né? É a lei do karma, né? Se um dia pode vir a Brasília, vem me visitar pessoalmente aqui. Mas vamos lá, tem mais alguma pergunta a fazer? Tem gente fazendo pergunta no chat. Ah, é? Uma pergunta, pessoal. Mas pode fazer de quem quiser, eu respondo. Eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Pode? Eu li até inclusive na página da Sinuê, né, a respeito do senhor, que o senhor é reencarnacionista, é isso mesmo? O senhor acredita no... Bom, essa pergunta eu tenho que responder um pouco mais completa. Preste atenção. Sim, perfeito. Eu não sou reencarnacionista. Eu sou filósofo da liberdade consciencial. Eu sou consciente da lei de... pensador, então? Exato, eu sou consciente da lei de Deus. E a reencarnação não é uma palavra privativa de espíritas ou de qualquer seita. A reencarnação é um termo moderno que explica a lei natural desde os primórdios da criação. Desde os tempos de Anaximandro, que foi antes de Darwin, primeiro que expôs a evolução, foi Anaximandro, filósofo grego. Darwin apenas praticamente reencarnado ele, porque naquele tempo do Anaximandro não teve tanto ódio contra ele, porque não tinha religiões. Não tinha, né? As religiões que ficam com ódio, que as religiões querem. As religiões querem que não haja reencarnação, para poder amedrontar o povo e em troca, no medo, chantagear o dízimo do salário, vender sacramentos, essas coisas. É polêmico em falar a respeito de dízimo. Né? Muitos estão perguntando aqui, ó. Espiritismo não existe, existe reencarnação. E espírita é alguém que sabe do espírito. Por exemplo, porque eu sempre digo há mais de 40 anos que todas as enfermidades físicas e mentais têm início na enfermidade da alma. Então, quando tua alma está enferma, ela gera doença na mente e a mente gera doença no corpo. Se tu pensar que vai ficar com câncer, tu vai ficar com câncer. Tu tens que ter cuidado, tu tens que confiar no Altíssimo, entende? E daí todos os caminhos te levam, se tu pensar negativamente, às piores desgraças. Então tu tens que sempre bloquear, quando vem algum pensamento negativo na tua cabeça, tem que bloquear. E o que você orienta aí os seus discípulos, a quem te segue, a fazer esse trabalho mental? Além de muito estudo e tudo mais, o que você orienta eles para se bloquear desses males? Olha, para bloquear desses males não precisa nem muito estudo, não. Basta abrir a mente e conscientizar-se que não tem luz no final do túnel, e sim só no teto. Então tu invoca o Pai. Eu falei sobre isso há 2 minutos. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Há 2 minutos eu falei a chave, a senha, para a pessoa se proteger. Então tu estás, digamos, tu vai sair de casa e tu tens um sonho, um pesadelo, que tu vai sofrer um acidente, que seja. Primeira coisa que tu faz lá, te traz no teu quarto, invoca o Pai, e ele vai te deixar sereno, e tu não vais atrair o acidente para ti. Agora, se tu sair de casa com medo de sofrer um acidente, tu vais encontrar um motorista embriagado ou drogado e vai sofrer um acidente. Então tu tem que confiar nele. Tens que então, trabalhar nesse medo, né? Tem porque que... as pessoas, se saírem com medo do Covid, pode ser que elas atraem. Pega, sim, atrai, porque o medo, tu não tens 2 cérebros, tens só um. Então no teu canal neuronial, no teu fio neuronial, ou tem lugar para o medo ou para a confiança no Altíssimo. Medo é desconfiança dele. Agora, deves ter receio, isso sim. Não confundir medo. Medo jamais, né? Tu deve ter receio de entrar numa jaula que tem leões, porque ele pode te morder. Mas não precisa ter medo. Tu és inteligente, não vai entrar lá. Não vai entrar lá, né? Entendeu? Tu deves ter receio de ir em alto mar em época de tempestade. Então tu sabes que a mãe natureza está em ação, então tu espera passar a onda para depois ir surfar no alto mar. Então tu deve ter receio de violar as leis naturais,
Entende? Receio de violar as leis naturais, mas medo não, que tu deve confiar no Senhor. Ele te inspira. Se tu tem que sair de casa e tu tinhas medo de um acidente e estava previsto que um indivíduo drogado ia cruzar o teu caminho, se ora o pai antes de sair de casa, pode até um guarda te frear, te parar para pedir documentos, para tu não cruzar com aquele que estava... Não acontecer aquilo, né? Entendeu agora? É assim a coisa. Perfeito. Bom, mas se tem perguntas, aí me faz outra pergunta, vai. Outra pergunta, assim, aí é mais pessoal, né? Fique à vontade. E algo assim, mais para o pessoal, né, que está dando risada aí com a gente também. Um amigo meu, na infância, aqui na cidade de Marília, certa vez jogou sinuca com o senhor. Oxe. Diz que o senhor é muito bom na sinuca. Eu gosto de jogar sinuca, sim, só que nem sempre tenho tempo. O nome dele? Muito bom e... Eu sei quem é. Como é o nome dele? Acabou com ele. Como é o nome dele? Rodrigo. Como é o nome dele? Rodrigo, ele Tá. é jovem. Deixa eu bem uma coisa. Eu sei, eu passei por Marília e joguei sinuca lá sim, me convidaram, lembro. Só que eu não lembro em que lugar lá, mas lembro que me convidaram. Né? Eles eram bem adolescentes. Exatamente, lembro E sim. levaram uma do senhor. É porque o sinuca... Como faz para se tornar seu discípulo? Tá. Rafael Garel está perguntando aqui. Só concluindo, o sinuca é um esporte saudabilíssimo. Mas não para jogar em bar, para jogar num lugar que só veja como esporte. Tu nunca vai... Estratégico e Sim. trabalha muito a mente. E também... coordenação motora. Sim. E além disso, tu nunca vai fazer tanto exercício rodando em volta de uma mesa como no sinuca. Tu faz alongamento, estica o braço, tu anda. Olha só aí. É uma coisa muito saudável. Bom esporte para ser realizado. Eu ensinei meus discípulos a jogar sinuca. Exatamente, hein? Ensinei meus discípulos a jogar sinuca, sim. Mas vamos lá. Vamos marcar essa sinuca um dia. Sim, aquela pergunta que eu fizesse agora, como é que é? Como se torna seu discípulo? Depois, Ah, a sinuca, né? É. Então a gente vai marcar esse dia da sinuca. Seja muito bem-vindo. Agora, Vamos quanto... deixar esse isolamento passar, eu vou dar um pulo em Brasília. Isso, seja muito bem-vindo. Agora, voltando sobre como ser A discípulo... respeito, como É. se torna seu discípulo. Isso. Como isso acontece? Isso, primeiro, eu não escolho meus discípulos. Nenhum deles eu escolhi, não posso escolher. É o pai que escolhe. Mas como é que acontece? Já então, como tu quer saber, às vezes do nada uma pessoa que vem me visitar e ela volta de novo e volta. E depois meu pai me mostra, olha, esse aí, a função dele é essa, ele vai ser isso e isso aquilo. E daí eu digo, bom, então, aí ele vem, eu explico para ele como é um regulamento, aqui tem um protocolo, né? Mas não é como muito... que tem muitos que... Um protocolo metafísico. Tem muitos que pensam, eu vou lá morar com ele. Não é assim. Aqui tem regras, né? Aí eles vêm e me perguntam, escuta, o que pode fazer aí? O que eu posso comer carne? Eu digo, não, pode comer carne sim, mas lá fora do muro. Aqui dentro não pode. Não, dentro não pode comer carne. Lá, nós somos vegetarianos. É a minha filosofia. Entendeu? Contando segredos aí de dentro. Então a pessoa vem aqui, para conseguir ser discípulo, a primeira coisa é esta. Que ela tem que adotar a filosofia estabelecida pelo pai aqui, né? Aí depois ela vai perguntar, se ela quiser perguntar, aqui não pode fumar. Às vezes vem jornalista e que quer fumar aqui dentro. Eu digo para o discípulo, tudo estabelecido, ele passa a mão no seu discípulo, olha, aqui não pode fumar. Então ele pede para o discípulo, Vai lá para fora. vai lá, o discípulo abre o portão, o discípulo abre o portão, deixa ele lá fora, e daí ele bate. O discípulo não fica nem fumando junto com ele, contaminando o nariz, né? E daí depois ele pede para voltar. Pronto, é tudo assim, entende? É tão simples, entende? Não pode ter vícios. A gente tem que fazer o possível para viver saudavelmente em harmonia. Eu vou te dar uma sugestão, inclusive, já que me fizeste essa pergunta. Tu e os que estão me ouvindo, na minha página tem um lugar onde está escrito assim, na capa, aliás, sou louco sim. Daí eu explico a minha condição de louco. E explico que eu sou louco porque eu não gosto de visitar parente na prisão. Eu educo os meus filhos para não, os meus filhos do coração para não ir preso. Não gosto eu não gosto de sentir cheiro de tabaco asqueroso. Isso é minha loucura. Está tudo lá. Eu não gosto de comer cadáver nem de galinha, nem de vaca, nem de nada. Coisa que os normais gostam. Não se ofenda. E não se ofenda. Mas há 2000 anos atrás comiam-se peixe, não? Sim, peixe é outra coisa.
Daí explicar que o peixe não Então tem... explica pro pessoal aí. O peixe não tem espírito. O peixe é animado por energia da água. Enquanto que... Aí é que está o detalhe. O problema de não comer cadáver de vaca, de galinha, de porco, é porque o animal, quando ele é assassinado, ele gera uma energia, uma angústia tão grande que vem na carne, e quem come cadáver fica mais nervoso que os outros. É uma energia. É por isso que eu não como cadáver de vaca, de galinha. Agora o peixe, ele é um ser, ele não é animado pelo sopro divino, entende? Ele é animado por energia hídrica. Tá? Então por isso que dá para comer peixe. Em que pese eu como uma vez, 2 por semana, e olha lá, não gosto muito, mas tenho que comer por motivos nutricionais. Entendeu? Perfeito. Então tá. E daí Então segue uma dieta restrita. mas não deixa de ler lá, não deixa de ler a minha confissão de louco lá. Eu digo que eu sou louco porque eu sou... Assistir depois, veja. eu sou louco porque só adoro meu pai. Jamais me inclino diante de estátua, coisa que os normais fazem. E aí vou indo. Eu sou louco. Cuidado aí, você vai arrumar mais inimigos ou menos amigos. Mas depois, quando eles param para pensar, eles dizem... Mas e o cordeiro? Hã? E o cordeiro? O que tem o cordeiro? Então, a pergunta aqui do Rafael, mas e o cordeiro? Por causa que não tem mais Tem algum sacrifício. passado, não? Boa pergunta. Boa. Rafael, Excelente pergunta. Se alguém raciocinar e examinar as escrituras, compreenderá que antes de há 2000 anos tinha que se pagar pecado levando um boi, uma vaca para a sinagoga. Muito sério. Presta atenção, levar um boi, uma vaca para a sinagoga para pagar pecados, né? Então, quando eu, Henrique Cristo, quando me chamam Jesus, me entreguei em holocausto para cessar essa matança. Pode ver, eu posso vai conferir se em alguma sinagoga tem uma estrevaria na frente para guardar os bois ou vaca. Não tem mais. Então, quer dizer, por isso que me crucificaram, porque eu ensinei a senha para eles, para os meus filhos, como conversar com o pai diretamente, eu ensinei. Porque senão antes eu tinha que ir lá, levar uma vaca, um boi, ou então um dinheiro para pagar o boi e a vaca. Sacrificar? Para daí depois falar com o representante do pai, que era o rabino. Agora não, eu ensinei há 2000 anos, por isso que me odiaram tanto. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Lá em Mateus 6, versículo 6. Isso gerou tanto ódio, né? Porque eles viam que as pessoas que me ouviam não iam mais lá. No lado de fora do templo, tinha uma casa de câmbio, onde se trocava o dinheiro, que tinha a imagem do César, por dinheiro que podia entrar lá dentro, que aquele dinheiro não podia entrar lá. E esse dinheiro daí eles iam comprar vaca e boi lá dentro, mas lá dentro não tinha nenhuma vaca nem boi. Então como é que fazia? Eles compravam uma vaca, um boi, porque nem todo mundo era criador de vaca. E daí esse dinheiro ia para onde? Por acaso eles iam comprar uma vaca e boi para sacrificar? Não. Ia para o bolso do malandro. Do malandro. Tu entendeu agora? Daí o ódio que gerou contra mim. Daí o ódio. Daí, o senhor cortou a teta. Eles ficaram sem teta. E daí resolveram se me odiar e tudo. Mas isso não importa, isso já passou. Mas eu posso desafiar que qualquer um prove o contrário do que eu estou falando. Eu quero que alguém prove. Se não se alimentar de carne de vaca, de porco, de galinha, você consegue melhorar a sua saúde? Sim, principalmente a saúde mental. Porque na hora da agonia, o animal, a carne dele, pode ver, no sul do país, tem até uma tradição, não sei se ainda funciona, de que na festa, no final de anos, eles davam um pó de cachaça para o peru, para ele não ficar com a carne tão dura. Para ficar com a carne molinha? Por que ficava dura na hora da morte? Por causa da angústia, da agonia, que os animais têm um instinto de sobrevivência.
Então, aos nossos amigos e seguidores, Henri, churrasco... Não, mas eu não tô... Eu tenho amigos que comem cadáver de vaca, de galinha. Eu tenho amigos. Sério. Só viver aqui. Hã? Viver aqui. Eu tenho, só aqui dentro que não pode. Agora tem amigos lá fora, tem amigos gaúchos, beneméritos, Que gostam... que eu gostam de tentei, churrasco, hein? eu explico por quê quando pergunta. Só que eu não obrigo ninguém a nada. Mas não pode discriminar, né, Henri? Não, eu tenho amigos do coração, filhos do coração, que comem defunto, sim, pronto, e daí? Até 1976 eu comia carne, por ignorância, eu não sabia desses mistérios. Em 76, lembro como se fosse agora, no restaurante La Fiorentina, no Leme, no Rio de Janeiro, eu recebi a ordem de não mais comer carne. E aí eu pedi um soufflé de espinafre. Lembro até hoje, eu tinha comigo meu assessor, Luiz Fernando Tedeschi, que testemunhou isso. Naquele tempo não tinha restaurante vegetariano como hoje. Tinha dificuldade de encontrar onde comer. Mas eu obedeci a ordem. Entende? Eu ainda não tinha jejuado, mas desde criança eu obedeço ordem. Oi, e uma curiosidade aqui, ó. Como funciona, né? Seria o mesmo contato que todo mundo tem com Deus, hein? Que o senhor tem com o Pai? Claro. Para finalizar, temos 2 minutinhos. Tá. Basta tu ir lá no teu quarto. Não precisa nunca vir aqui. Tu vai lá no teu quarto. O contato é direto. Tu não precisa ser meu seguidor, meu filho do coração, benemérito. Tu vai lá no teu quarto. Primeiro aprende a orar o novo Pai Nosso, que eu vou ensinar agora, então não há despedir. Aí tu aprendendo o novo Pai Nosso, tu vai lá no teu quarto e invoca Ele. E daí Ele te abençoa e pronto. Eu vou antes de pedir a bênção, rapidinho, orar o novo Pai Nosso. E daí depois logo eu peço a bênção. Novo Pai Nosso, preste atenção, está na internet para quem quiser aprender. Muito lindo, muito belo. Temos um minutinho até acabar. Tá, vamos lá. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanei-te. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que este é o novo Pai Nosso. Agora eu vou invocar o Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos.